O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, soberba, a síndrome luciferiana. Antes de começar o momento da palavra, quero te convidar, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber os nossos vídeos, deixa o teu like para que mais pessoas possam ser alcançadas também por esse vídeo e compartilhe com o máximo de contatos que você tiver para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 18 e 19. O orgulho leva a pessoa à destruição, a soberba precede a ruína. E a vaidade faz cair na desgraça, ou seja, a altivez de espírito precede a queda. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres, os mansos, do que participar das riquezas dos orgulhosos, dos soberbos. O próprio livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 12, também nos diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Amados, queridos irmãos que nos assistem hoje nesse tema, que pode ser um divisor de águas na tua caminhada espiritual, na tua existência. Se você se der conta de que muitas vezes nós todos, ninguém fica incólume a essa palavra, porque em algum momento nós todos fomos ou somos soberbos diante de situações, de comportamentos, diante de situações que realmente nos oprimem, que nos desafiam, que nos confrontam, e raramente somos humildes, raramente damos o outro lado da face, como a palavra nos ensina. Como Jesus disse: se você for afrontado, humilhado, dê outra face, não revide. É muito complicado para a natureza humana, que é uma natureza raivosa, uma natureza impulsiva, de realmente entender esse mistério, mas isso é condição sine qua non para que você realmente consiga estabelecer uma aliança eterna com esse Deus. E no descortinar dessa ministração você vai compreender o porquê. Porque a partir do momento, irmãos, que essa soberba toma conta da tua vida, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas o humilde acaba sendo respeitado até pelos outros, porque a soberba é um sentimento de superioridade, numa visão distorcida até de si mesmo, fazendo pensar que somos melhores do que os outros e até melhores do que o próprio Deus. A gente vê pessoas dizendo: não, Deus está no meu coração, é do meu jeito, Ele me entende, eu também não vou ficar pedindo qualquer coisa para Ele, porque afinal Ele tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção em mim. Aquela falsa modéstia, aquela falsa humildade, travestido na verdade de uma soberba que está latente aos mais atentos, porque a soberba ela é extremamente enganadora, total insensatez e falta de humildade que nos afasta de Deus e nos leva ao abismo. Por isso nós devemos examinar nossos atos obedecendo a Deus e valorizando o próximo. Mas por que Deus abomina tanto a soberba, a rebeldia? Veja o que nosso querido Tiago, no capítulo 4, verso 6, nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o homem se torna um próprio diabo, irmãos, ele passa a ser até a encarnação de Satanás, e muitas vezes isso é descrito na Bíblia, e nós vamos ver agora dois profetas maiores ali no Antigo Testamento, e você vai entender o porquê Deus usou esses homens falando de Satanás e ao mesmo tempo falando de pessoas específicas, como no caso de dois reis que houveram naquela época, como o rei de Tiro, da cidade de Tiro, e o rei da Babilônia. Veja em Ezequiel capítulo 28, versos de 12 a 19, era um homem endemoniado que reinava naquele lugar. Assim nos diz a Escritura: homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro, no caso Etibaal, que era o nome dele, vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor, Deus, digo isto: você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, aqui referindo-se a Satanás. Vai vendo a mistura do profeta falando um pouco do diabo e um pouco do homem. E você, criado por Deus, usava pedras preciosas de todo tipo: rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Olha o carinho, o amor que Deus tinha por esse ser, que criou adornos para valorizar a sua criação. Deus dizendo: eu fiz de você um anjo protetor com asas abertas, ou seja, eu o escolhi e o ungi como um querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus,
e andava pelo meio de pedras brilhantes, entre as pedras cintilantes. Aleluia. A sua conduta foi perfeita, perfeita, desde o dia em que você foi criado, até que, tinha que ter o até que. Estava indo tudo muito bem, até que a soberba tomou o coração dele. Até que você começou a fazer o mal. Você ficou muito ocupado comprando e vendendo. E isso tudo levou à violência do pecado. Era uma cidade de comércio, onde eles tinham realmente um poder econômico muito, muito alto, mas baseado na trapaça, na sacanagem, na safadeza. Ou seja, quando você se prende às coisas desse mundo, especialmente aqueles que estão tentando ter recursos para poder prosperar, alguns até com uma falsa boa intenção de manter funcionários ou manter estruturas, mas no seu coração, não, eu sei que eu posso tirar uma vantagenzinha a mais, eu vou fazer o meu melhor aqui, não estou ludibriando, eu só estou tirando um pouquinho mais. Ele ganha demais mesmo, e assim você vai dando lugar ao diabo e vai ficando semelhante ao rei de Tiro, ou até mesmo ao próprio Satanás. E é o que Deus descreve aqui na sua palavra essa noite. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis, e o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. É o que tem acontecido na igreja de hoje. Há pseudo-pastores lobos travestidos que estão manipulando aquele lugar como uma casa de comércio, profanando o santuário. E essa palavra também para esses tais. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estarão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Assim como Satanás, o rei de Tiro, atribuía a sua riqueza, a sua própria sabedoria e força, da mesma forma o rei da Babilônia, o Nabucodonosor. Veja o que o profeta Isaías fala no capítulo 14, versos de 12 a 15. Vai observando o perfil do soberbo e como é que Deus vai refutando, vai desprezando esse tipo de comportamento que se assemelha àquele que era um querubim que foi expulso do céu. Por isso que Deus abomina esse tal comportamento. Assim nos diz o texto: Nabucodonosor, rei da Babilônia, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou Lúcifer, algumas versões, filho da alva, filho da alvorada, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações? Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, o diabo dizendo para si mesmo, acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem, subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Lá em Apocalipse 12, versículo 4, fala que ele foi lançado com a terça parte dos anjos que estavam lá em cima. Essa terça parte dos anjos assemelha-se aos grãos de areia que tem na terra. Vai ver quanto demônio tem aqui nesse planeta, por culpa dessa atitude soberba daquele querubim ungido, que virou o próprio Satanás. E nessa situação, nesse processo de Deus refutar a presença dele, é que nós começamos a entender por que Deus abomina tanto a soberba. Então, veja por que o evangelho permanece oculto aos soberbos. Por que há pessoas que, mesmo frequentando igrejas, mesmo frequentando templos, algumas até assistindo aos nossos vídeos, não têm paciência de assistir até o fim? Você pergunta: eu assisti um pedaço. Não, não assisti porque eu já acompanhei a reunião, não entendeu nada, mas assistiu. Acha que é por osmose, acha que pelo fato de estar frequentando há alguma coisa, uma unção, um mistério vai acontecer, que Deus vai se agradar. Não, ele está aqui, não está entendendo nada, mas pelo fato de ele estar presente, eu vou abençoá-lo absolutamente. Deus quer que nós abramos nossos ouvidos espirituais essa noite e compreendamos o que ele quer falar para a sua igreja. Por que ele abomina a soberba e por que muitos soberbos não conseguem sequer entender as escrituras. Provérbios 29 e 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Existem pessoas que a própria psicologia explica que, embora sendo boas, algumas são fleumáticas, ou seja, aquelas pessoas acomodadas, sossegadas. Você pede um favor, uma ajudinha, já vou. Fleumático, acomodado, tranquilo. O melancólico, aquele pessimista, não adianta, não vai dar certo. Eu já passei por isso aí. Não adianta. Eu não dou para isso, eu não tenho sucesso, eu não tenho talento para fazer isso. Eu não consigo, não é para mim isso aí. E a pessoa vai cada vez mais se auto-flagelando,
quando não tem capacidade, porque se acha incapaz de poder assumir compromissos ou funções. Mas também tem aquelas que possuem um temperamento colérico, irmãos. E é desses que eu quero focar aqui essa noite. Que são aquelas pessoas estimuladas pelas adversidades, com grande habilidade para liderança e que gostam de desafios. Geralmente são donos de empresas, são pessoas que são empreendedoras. Essas são pessoas difíceis de se conviver, por conta de não desejarem maiores envolvimentos com o próximo. Elas querem fazer a panelinha delas e não querem abrir guarda para outras pessoas participarem do seu núcleo social ou familiar, não entendendo que nós precisamos uns dos outros. E é por isso a dificuldade de viver em comunhão, por isso que eles não conseguem viver o Evangelho, porque o Evangelho é uma prática de vida. E elas, pela sua soberba, pela sua presunção, pela sua posição social, elas acham superiores às outras e não conseguem se relacionar com aquelas que elas presunçosamente julgam ser inferiores a ela. Alguns podem até ser ateus, já outros, coléricos, podem até crer numa força superior, um poder invisível, mas têm extrema dificuldade de professar e se firmar em alguma crença ou fé. Há outros coléricos pragmáticos, que tudo para eles é muito prático. Eles refutam o Evangelho por serem idólatras. Estão presos a uma tradição religiosa que distorce as Escrituras. E assim, eles se fecham para o novo, por serem tão cheios de si mesmos, presunçosos, manipuladores, impacientes e dominadores. Quando esses se frustram, sentem raiva ao não terem suas expectativas alcançadas. Mas alguns até desenvolveram esse comportamento devido a traumas. A gente vê muitas pessoas boas, pessoas amigas, parceiras, mas em que em determinados momentos é como se botasse as unhas de fora, como se diz na gíria, e mostram um lado que a gente muitas vezes desconhecia. Passam a ser arrogantes, passam a ser pessoas pedantes, e você não consegue uma aproximação, não consegue estabelecer uma aliança de amizade, de carinho, de afeto, para tentar desenvolver um relacionamento, porque elas fazem questão de colocar isso como uma defesa. Especialmente na religião é muito comum, a gente tem dificuldade de ter irmãos muitas vezes congregando conosco por causa disso. Ficaram traumatizados pela manipulação que sofreram e acham que todos aqueles pastores não prestam. Sabe aquele adágio que fala homem não presta, mulher não presta, isso não presta, aquilo não presta? Eles generalizam toda uma classe por causa de um ou dois, quando isso na verdade é extremamente injusto aos olhos de Deus, porque cada qual tem uma atividade, cada qual tem um caráter, cada qual tem um posicionamento, uma personalidade. Quando se frustram, eles sentem raiva justamente por isso, porque eles não querem se vingar de algo que não tem diretamente por aquela pessoa, mas por aquela memória, aquele trauma, mas acabam sendo arrogantes na sua atitude, no seu comportamento. É uma autodefesa, porque não tem domínio próprio, não nasceram de novo, não são nova criatura. Aí você começa a entender a diferença do homem natural para o homem espiritual. Esse homem natural, ele vai nas emoções, ele vai segundo aquilo que o coração sente. Muitas vezes ele quer fazer até algo, ele se posiciona, mas daqui a pouco ele volta para trás de novo, porque ainda não houve um novo nascimento. E essa soberba, ela começa a eclodir, ela começa a aflorar. Nesses casos, nós que fomos chamados, nós pastores, separados, preparados pelo Espírito Santo de Deus para ministrar a vida dessas pessoas, conforme descrito em Isaías 61:1, que é uma palavra básica para todo aquele que foi realmente restaurado. Veja o que nos diz o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É por isso que precisamos muitas vezes ser sanguíneos. Há muitas vezes que as pessoas falam para mim: pastor Jairo, às vezes o pastor parece que é muito agressivo na maneira de falar. Dentre essas 4 características aqui, eu percebi que eu sou um sanguíneo. O colérico já passou faz tempo. A partir do momento que eu nasci de novo, irmãos, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Mantém só esse fogo, essa vontade de acertar. Por isso muitas vezes aquele temperamento firme que eu tenho, algumas vezes até exagerado, barulhento, para sacudir, para tentar chamar a atenção, para ver se desperta, para esbofetear a fé da pessoa, não a face, para ver se ela se acorda, para ter a atenção daquela pessoa colérica, na esperança de que ela seja despertada e curada da sua cegueira espiritual, por causa da sua arrogância, na expectativa, na esperança de que ela se converta ao Evangelho de Cristo, tornando-se assim uma pessoa obstinada, sensível e leal, que é o que o colérico se transforma quando ele vem para Jesus. Ele não vai viver um desequilibrado, fanático. Isso é o que a religião faz. Pelo contrário, ele vai ter muito mais equilíbrio, equidade em tudo que faz e saber separar o joio do trigo sem julgar, simplesmente por discernimento de espírito. Ele vai conseguir entender as pessoas e saber como tratá-las, mas jamais com soberba, sempre com humildade. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 3 e 4, nos diz: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo
conservou a mente deles na escuridão, ele cegou o entendimento. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem, a boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como realmente Deus é. A luz está sobre todos eles. Deus não faz acepção de ninguém, mas Ele faz diferença entre o humilde e o soberbo, entre aquele que se volta para Ele segundo os seus princípios e aquele que ignora esses princípios. É a partir daí que Deus começa a fazer uma triagem, uma seleção natural daqueles que podem realmente ser transformados, porque Deus não habita em coração duro, em coração de pedra. Ele só vai habitar naquele coração que realmente é aberto. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Agora, se você não abrir, eu não posso fazer nada. Não vou ficar aqui te obrigando a me aceitar, porque a luz está sobre você. Mas se você não quer conhecer como eu realmente sou, então fica na tua religião, fica no teu achismo, fica na tua seita. É assim que Deus fala contigo essa noite, como falava naquela segunda carta de Paulo aos Coríntios. O escritor a Provérbios, no capítulo 21, verso 24, o orgulhoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. Que tem de gente que trata as pessoas, olha de cima a baixo, passa um scanner e prejulga pela aparência, pelo falar. Irmãos, como eu já me decepcionei quando eu fazia isso no tempo que eu estava no mundão. Quebrei a cara muitas vezes. É aquela história tipo aquele cara que vai bem à vontade, assim, que bermudão, chinelo, mas não sabe que os bolsos estão cheios de dinheiro e pode comprar um carro à vista. E o vendedor despreza ele. Já viu esse filme? A pessoa vê a aparência e já deduz que ela é aquilo. É um soberbo. Isso tem muito no comércio. As pessoas são muitas vezes tratadas por aparência. E do meio religioso não é diferente. Assim nós somos vistos. Há pessoas que realmente querem Deus, sentem vontade de congregar. Não, mas lá eu não vou porque lá não é uma igreja, é a casa do irmão. Não pode ser uma igreja isso. Segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, segundo aquilo que a tradição me mostra, igreja tem que ter uma cruz, tem que ter uma placa, tem que ter um padre, um pastor, tem que ter alguém na porta recebendo. Aqui nós temos só o nosso Pelezinho, o cachorrinho deitado na porta. Não morde ninguém, pode entrar quando quiser chegar aqui nas quartas-feiras, dia de reunião, viu? Tá aqui os testemunhos que não me deixam mentir. Mas essa soberba os impede. Não, ali não tem muita gente. Não, eu quero ir onde está lotado. É que nem barzinho no tempo que eu cantava na noite. É a coisa mais incrível, irmãos. Você via casais fazendo fila para entrar no barzinho que eu cantava. Comecei no Bangalô, onde eu conheci minha pastora. Olhava pela janelinha assim e via aquela fila para entrar. E sabendo que na concorrência tinha outros bares tão bons quanto aquele, com música ao vivo. Eu estou falando isso porque hoje é dia 22, dia do músico. Eu quero também aqui glorificar e exaltar o Deus na vida desses profissionais que com excelência levam a arte a muitos aí. Que Deus também abençoe vocês como tem me abençoado em nome de Jesus. E muitas vezes a gente via as pessoas querendo estar onde estava cheio. E assim hoje são as igrejas. A soberba presunção humana, muitas vezes ela tem esse achismo de querer estar onde tem multidões, quando na verdade Jesus andava em poucos. Ele fazia milagres. Não conta para ninguém. Vai, não fala nada. Não é chegada a minha hora. Porque o milagre, quando ele aflora, não precisa fazer propaganda, não precisa colocar em destaque. O teu testemunho, quando for verídico, vai manifestar a graça e a glória de Deus. Aos pouquinhos tem pessoas que estão sendo transformadas. E alguns verão, talvez eu nem esteja mais aqui. Não tem problema. Talvez até Deus não permita que na minha existência aconteça isso. Para eu não ficar bobalhão, exibido, não ficar soberbo, mas me manter pianinho como Ele me colocou até aqui. Porque até aqui Ele tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me suprido. Não tem faltado coisa pequena nem grande. Porque eu aprendi que esse espírito de mansidão atrai bênçãos. Porque ele não é travestido de barganha, de moeda de troca. Quando na maioria que realmente busca esse Deus, eles querem realmente um Deus da provisão. Não buscam Jesus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Não estão buscando o padeiro, estão buscando só o pão. Tem um pão quentinho lá. Não quero nem saber como é que é a padaria, eu quero entrar e pegar o pão, é o alimento. É aquilo que vai suprir a sua necessidade. E Deus segue na palavra em Provérbios 21, 29 e 30. O ímpio, ou seja, o homem cruel, bárbaro, ele mostra no rosto a sua soberba, a sua arrogância. Mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não precisa ter muito discernimento para realmente você ver quando a pessoa se impõe na maneira dela ser, o olhar dela. O próprio corpo fala.
Ela pode, no meio cristão evangélico, até te dar a paz do Senhor, mas é uma paz do Senhor travestida de um cinismo, de uma falsidade, de um sorriso amarelo tipo hepatite. Eu tive hepatite como criança, por isso eu uso como alegoria essa noite para descrever. O cara fica pálido, meio amarelado assim. É um sorriso travestido de uma mentira, porque a pessoa já carrega a presunção de te subestimar por causa das suas idiosincrasias, por causa das suas convicções, por causa de alguma loucura que a sua soberba criou. E esses tais acabam se afastando do reino, se afastando do corpo, e por isso o evangelho não é descortinado. Eles podem até conhecer a escritura, decorar os textos de capa a capa, eu conheço alguns aí, até renomados no meio cristão evangélico, mas não são de fato ovelhas do Senhor. E esses tais naquele dia prestarão conta. Veja que Provérbios 22, versículo 8 nos fala: quem semeia a injustiça colhe a maldade. Ou seja, o castigo da sua arrogância será completo. Deus não toma por inocente aquele que já foi exortado, admoestado. Portanto, irmãos, ele está de prontidão, só observando o comportamento de cada um. O primeiro livro do profeta Samuel, e Deus fez eu colocar nessa ministração esse livro, no capítulo 2, verso 3 apenas, é um trecho da oração de Ana, que foi uma mãe estéril, que chorou muito para que Deus vos desse um filho. Ela era casada com Eucana, um marido espetacular, maravilhoso, mas naquele tempo a cultura permitia que ele pudesse ter outra mulher, já que ela não podia gerar filhos, e tinha uma Penina que era arrogante. Pensa numa mulher soberba. E a titular, que era a Ana, não conseguia engravidar. Nós vivemos na nossa família pessoas com exemplo semelhante a esse, e Deus as exaltou através dessa palavra, inclusive, que chegou ao ouvido dela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem 2 filhinhos. Se um dia ela permitir que eu conte o testemunho dela, eu vou compartilhar e dizer quem é. Essa palavra aqui foi rema na vida dela. Exatamente, a Ana estava orando, pedindo a Deus que realmente ele fosse com ela. Na oração de Ana, assim diz o texto. Ela que foi extremamente humilde. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Nada fica em oculto aos olhos do Senhor. E a oração dela foi tão sincera, meus amados irmãos, que tudo que ela pedia a Deus na sua oração era um filho, e Deus deu muito mais para ela. O mesmo livro de Samuel no qual está contida esta oração, o filho dela, que foi o primeiro profeta de Israel, o último juiz e sacerdote daquela mesma nação. Ou seja, ela pede um filho e Deus dá um filho sacerdote, juiz e profeta. Veja só que quando você busca a Deus com humildade, você recebe da parte de Deus muito além daquilo que você espera, do que você pede, porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Mas os maus, os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, esses que perseguem os pobres, eles vão cair nas suas próprias armadilhas, conforme o salmista Davi fala no Salmos 10, verso 2. Ele que também foi muito perseguido. Então você vai percebendo, irmãos, que a própria palavra vai descortinando o quanto Deus é invocado com soberbo. Ele não vai com a cara de soberbo, ele quer que ele se transforme. Aí você vai para Mateus capítulo 23, verso 12. Quem se engrandece, ou seja, quem se exalta, quem fica bobalhão, quem quer se ensoberbecer, esse será humilhado. Mas quem se humilha, esse será engrandecido, será exaltado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 9 e 18. Não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Aqui Paulo descrevendo, irmãos, nesta carta ao povo de Corinto, que tinha uma meia dúzia de gato pingado lá, que se achava bom pregador naquela época, mas queria se vangloriar. E tamanha era a vanglória de alguns arrogantes e ciumentos, que Paulo teve que explicar: olha, eu estou escrevendo essas cartas para vocês, não é para pisar em ninguém não. Assim como os vídeos que estão postados no nosso canal. Não tem a presunção nem a pretensão de querer humilhar ninguém, mas muitas vezes eu tenho que ser um pouco mais sanguíneo para ver se desperta dessa cegueira espiritual que Satanás colocou no olho de vocês. E aqui eu falo com aqueles que são crentes e os incautos, que não conhecem a palavra ainda. Da mesma forma que o apóstolo Paulo segue. Pois alguns dizem: as cartas deles são duras e fortes, que nem os meus vídeos. O vídeo do pastor só tem paulada. Mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Eu não gosto muito de ver aquela reunião do cordão lá. Nem vejo mais. Meia dúzia só que vê. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não dá para ter duas caras.
Se você quer ser um cristão de verdade, você não pode ser apenas um cristão de igreja, uma igreja enquanto templo, enquanto instituição, como alguns religiosos frequentam. Lá tu dá a paz do Senhor, ô meu amado, ô minha amada. Em casa você é um arrogante, um soberbo, um presunçoso, humilha tua mulher, teus filhos, chuta o cachorro, joga água quente no gato, é um satanás dentro de casa. É disso que Paulo está falando. Aquilo que ele escrevia, ele vivia. O evangelho que a gente prega, a gente procura viver. Senão não tem como tu te manter de pé, irmãos. Porque Deus vai requerer de cada um de nós aquilo que pregamos. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Vai vendo a soberba, que Paulo não está se igualando a ninguém que bate no peito e fala que esse cara sou eu. Não. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Eu não quero pregar bem para ficar me exibindo aqui, mas eu quero alcançar vocês, eu quero que vocês se transformem. Eu quero que a minha mensagem, assim como as cartas de Paulo, espantem, façam com que essa síndrome luciferiana que ainda habita a mente de muitos caia por terra em nome de Jesus. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Eu não cheguei com palavra persuasiva aqui, com lorota, não, com conversa fiada. Aqui o bagulho é sério, irmãos, aqui o Evangelho é na veia. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites. Eu não vou dar uma aqui de teólogo e falar grego, falar outros idiomas, não. Eu sou simplesinho aqui na minha mensagem, porque é o Espírito Santo que vai te convencer, não a minha fala, não a suposta teologia, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês. É aquilo que os irmãos muitas vezes falam, nossos irmãos mais próximos: ah, pastor, você podia ter uma igreja, pastor, mais pessoas iriam realmente congregar conosco. Mas é o que Paulo está falando aqui, irmãos. Essa carta caiu do céu para que nós possamos juntos observar o que Paulo está falando. Se vocês não forem edificados com aquilo que eu estou passando para vocês, nós não vamos conseguir avançar enquanto ministério para alcançar outros lugares. Porque, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu não estou me gloriando em mim, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quando Deus me recomendar: agora vai, varão, agora abre o teu ministério, como ele falou comigo lá na restauração, agora chama esses dois para caminhar contigo, para ombrear essa caminhada, os pastores Salvador e pastor André, a tua pastora junto, tua esposa, tua coluna, andem, fiquem na minha presença, que eu vou chamar pessoas para também edificá-las. O processo é lento, irmãos. Não é fácil, porque nem todo mundo quer esse evangelho. Porque a soberba presunção de querer achar alternativas, paliativas, abreviativas para tentar ganhar tempo, faz você andar mais em círculo, batendo cabeça que nem o povo de Israel. Era para passar o deserto 40 dias, levou 40 anos. Bando de tonto, por causa da soberba, da arrogância, da presunção de achar que do jeito deles era melhor. Mas olha só que o Jó, aleluia, já falava naquele livro dele, lá no capítulo 35, versículos de 9 a 13. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, eles gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém não voltam para Deus, o seu Criador. É aquele tipo de irmão: pastor, ora por mim, pastor, a unha está encravada, como diz o pastor André. Pastor, o que eu faço? Aí Deus dá a revelação. Nossa, o homem de Deus revelou. Irmão, você pensa que está ganhando até um irmão de caminhada ali, mas é só emoção. Deus nos usa? Nos usa. Não estou me ensoberbecendo em dizer isso, porque a glória é dele. Em tudo que eu me glorio nele. Ele vê o meu coração essa noite e sabe que eu não minto. Mas a gente tem que ser sincero, que irmãos, que mesmo vivendo milagres, depois que alcançou a bênção, não é nem a bênção, é a bênção, bate a sandália e se some. Não que vocês sejam obrigados a congregar conosco, eu sempre falei isso, mas vocês são obrigados por lei espiritual a ser corpo, porque as portas do inferno, as portas de Satanás, elas não têm poder contra o corpo. Eu já falei inúmeras vezes isso, mas a tua soberba, a tua arrogância em não reconhecer essa verdade espiritual faz com que tu permaneça na tua presunção, caminhando sozinho. Eu tenho Deus no coração, não faço mal para ninguém. Eu não mato, eu não roubo, eu não sequestro, eu não minto. Porque mentir tu mente, sim. Mas acha que tá de bom tamanho para continuar nessa vidinha que tu tá vivendo, achando que tu tens uma relação com Deus, quando na verdade, meu caro, minha cara, tu tens apenas uma religião. E é o que Jó fala aqui essa noite. Tem muitos que realmente
não se voltam para Deus depois que tem atendido o seu pedido. Esse Deus que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os tornaria sábios. Não os torna, mas tornaria sábios. Mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro. Socorro, pastor. Socorro, meu Deus. Mas aí chega um ponto que Deus não responde mais. Porque Deus faz acepção de pessoas? Porque Deus é mau? Porque Deus castiga? Não, olha o texto. Porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve, que o Todo-Poderoso não vê. Irmão, que tem de gente que vem dizer para mim, mas pastor, o que eu estou fazendo, pastor? Será que eu joguei pedra na cruz? Eu dou o meu dízimo, pastor, eu frequento os cultos, eu participo das campanhas, eu faço isso, eu faço aquilo, e a minha vida não vai para frente. O que está acontecendo, pastor? Tu não te converteu. Simples assim. A partir do momento que tu já fica balizando as tuas coisas de acordo com aquilo que Deus não fez, tu já está numa atitude soberba, porque tu já está cobrando de Deus. Por que o Senhor não fez, irmãos? Tu tem que entender que Deus fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Deus abençoando ou não abençoando, Ele continua sendo Deus. Deus curando ou não curando, Ele quer que tu fique na presença dEle pedindo misericórdia. Senhor, se tu não quer me curar, pelo menos me dá condição de comprar o remédio. Senhor, se tu não quer me abrir uma porta de emprego agora, tu é que opera, eu queria efetuar. Pelo menos me ajuda a ter provisão, me abre uma porta de trabalho, me abre uma porta de emprego, me dá saúde para fazer alguma coisa, ou me ajuda. Traga à existência aquilo que tu pode trazer, abre porta onde não tem. Deus, Ele quer provar, irmãos, que nós possamos viver esse espírito de mansidão, esse espírito de humildade, esse espírito que é uma característica daquele que nasceu de novo, para nos diferenciar, nos distanciar naquilo que poderia ser acusação do nosso arqui-inimigo Satanás. A partir do momento que nós temos um comportamento e esse comportamento se distancia da característica e da personalidade psicológica do diabo, Deus não resiste ao humilde e abençoa. Se o meu povo, o povo de Deus que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus pecados, então, aí sim, eu me voltarei para eles, eu me levantarei do meu trono, os abençoarei, os curarei e os prosperarei. Mas essa oração de pedir só o alimento, pedir só a prosperidade, é típico do soberbo. Eu nunca pedi assim, Senhor, me transforma, Senhor, me muda, Senhor, me faz ser uma pessoa melhor, Senhor, me faz obedecer. Senhor, eu não consigo obedecer. Quando eu penso que eu quero te obedecer, eu dou um jeitinho de fazer do meu jeito, Senhor. Eu não consigo sair dessa soberba. Tu tem que te reconhecer que a tua natureza ainda não foi transformada. É nesse propósito que a tua arrogância ela é dissolvida. Veja o que o Isaías fala no capítulo 2, versos 17 a 19. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos, esses que você idolatra, sejam eles de ordem religiosa, de ordem material, é a minha casa, é o meu santinho, é a minha santinha, é o meu padroeiro, é a minha padroeira, é o meu carro, é a minha casa, é o meu trabalho. O que eu tenho é meu, eu conquistei pela força do meu braço, o meu suor é meu. Tudo isso vai desaparecer por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando Ele se levantar para sacudir a terra. Isso lembra alguma coisa? Você tem visto o jornal ultimamente? Você vê só novela, né? Dá uma olhadinha no jornal de vez em quando lá. Ou então lê o jornal. Agora não tem mais jornal em papel, quase, é mais online, né? Só vai ver horóscopo. Ah, tá, entendi. Procura ver as notícias, ver os terremotos, os tsunamis que estão acontecendo. Olha aqui no sul, na Serra Gaúcha, me explica aquele fenômeno que até os geólogos estão apanhando ainda para descobrir por que aquela terra está desmoronando, irmãos. Lá não bate água, lugar alto. A soberba. Aqui a água não bate, aqui eu estou seguro. Os montes se derreterão, sinais claros desta palavra que o profeta declara aqui essa noite. Mas o povo não quer se posicionar. O povo não quer realmente perceber que Deus já começou a sacudir a terra, que o princípio de Deus já começou. Mas não adianta. Veja que o primeiro livro de Reis, no capítulo 18, verso 21, o profeta Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vocês vão fazer? Vocês ficam coxando entre dois pensamentos, vocês não se posicionam, vocês pedem para mim, eu oriento vocês, uso o servo, uso o profeta, mas aí vocês, ao invés de manter o trilho, vocês recuam, vocês retrocedem. Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se o Deus de você é Baal, é o diabo, é o dinheiro, é aquilo que vocês acham, então adora isso. Porém o povo ficou bem quietinho, não falou nada. Claro, o povo não se posiciona. Assim é o povo de Deus hoje.
Veja o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, verso 3. Não façam nada por ambição egoísta, nada por contenda, ou por vaidade, por vanglória, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Quando você se colocar assim, você vai ser exaltado. Quando você tratar os teus subalternos como se eles fossem teus patrões, servindo eles ao invés de eles te servirem, ainda que eles sejam teus empregados, eles vão saber se colocar no lugar deles em humildade, mas não necessariamente pela humilhação. Romanos 12:6. Tenham uma mesma atitude, o mesmo cuidado uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associarem-se a pessoas de posição inferior. Aceitem serviços humildes. Não tenha vergonha de fazer sociedade com pessoas que sejam mais humildes, mas que sejam sábios, segundo o Espírito de Deus. Não sejam vocês sábios aos seus próprios olhos, segundo os teus parâmetros, mas olhem o parâmetro da palavra, o parâmetro da igreja. Porque a palavra disser é ela que tem que balizar a tua vida. Ele, Jesus Cristo, é a pedra de esquina. É a partir dele que tu constrói a tua existência. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versos 5 e 6. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Está escrito aqui. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, nada de arrogância. Pois as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos. E aqui a escritura sagrada está envolvendo a Bíblia toda, irmãos. Porque o tempo inteiro o apóstolo Pedro não está falando de uma escritura específica. Porque todo texto bíblico fala que Deus abomina os orgulhosos. Então, como Deus é contra os orgulhosos, mas ele é bondoso como os humildes, seja humilde. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. No tempo certo, Deus vai exaltar. Mas então, como é que eu posso abandonar a soberba, pastor? Esse sentimento de querer ser melhor do que os outros, de me achar, não sai de mim. Como é que eu tenho que fazer isso aí? Dá uma lida em Tiago, no capítulo 1, versículos de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, se vocês não sabem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, peça para Ele, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você pedir sabedoria para Deus, Ele vai te dar. Senão, como é que eu vou agir aqui? Às vezes tu está confrontado na hora de uma situação, uma circunstância que tu é esnucado, na tua frente aparece aquele negócio, tu só eleva o teu espírito, a tua mente, o teu pensamento. Naquele momento Deus te dá a resposta, é imediato, é algo muito rápido. E assim aquele que anda em espírito, é nesse momento que você começa a desfrutar dessa aliança, dessa sintonia com Deus. Ele vai te conceder, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não adianta você dizer: eu tenho fé, eu peço. Pedir, oh Deus poderoso. Aí você pede, confia, aí daqui a pouco você fica que nem aquele desenho animado, não vai dar certo. Aí você já deixa pra lá, faz de conta que foi só um pensamento, uma coisa que veio e passou, e você retrocede na tua maneira de pensar, na tua maneira de agir. Muitos colocam nas mãos de Deus, daqui a pouco toma de volta. Isso, irmãos, é macumba, é bruxaria. Você colocar as coisas na mão de Deus é você reconhecer que você é impotente. E ao reconhecer que você é impotente, que você não tem poder diante de Deus, o próprio Deus vai te exaltar diante daquela impossibilidade. Mas a partir do momento, Deus está demorando muito, dá licença, Senhor, deixa eu fazer do meu jeito que é melhor. Irmãos, vocês vão patinar que nem um carro na lama, pneu careca, não vai sair do lugar, porque é justamente isso. E tudo que vocês fazem fica instável. É como tu querer construir um palanque num banhado, não vai ter estrutura. Por isso, irmãos, há algo intrínseco à natureza humana que faz o homem natural resistir à verdade. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? O homem natural não tem curiosidade de saber se existe a verdade ou o que ela é. Ele não está nem aí. Especialmente esse arrogante, esse homem temperamental, revoltado. Ele não sabe nem por que ele tem essa natureza, por que ele carrega esse temperamento. Você fala para ele aqui, ó, lê a palavra, lê a Bíblia, tá bom, tá bom. Aí ele pega só aquele versículo isolado que serviu para aquela circunstância particular e depois larga de mão, que não interessa a ele. Ele segue a vida no mesmo fluxo, ele vai na mesma rotina, na mesma balada, até que alguém encrave de novo, ele vai nos procurar. Se ele tem uma opinião sobre algo que o favoreça, ainda que o evangelho prove que ele está errado,
não adianta ele não dar o braço a torcer. Tem muitos assim, infelizmente. Porque ele só se interessa com uma versão da verdade que o favoreça. Se aquela verdade favorecer ele, tá bom para ele. Começou a pegar demais, tem que ler Bíblia, tem que assistir a esses vídeos, tem que estar nessas reuniões. Você pode ver, irmãos, as visualizações do Facebook, eu não me preocupo se não ficar ninguém ali. Perde quem está deixando de assistir. A gente está no louvor, chega a ter 30, 40, eu começo a ministrar a palavra, cai para 10, 5, 2, 1. Exatamente quando Jesus estava orando. Dos 12 ficava 3. Pedro, Tiago e João. Daqui a pouco estavam lá os 3. No momento mais difícil, dormindo. Por quê? Porque ele não podia contar com ninguém, só podia contar com o Pai. E assim muitas vezes somos nós. Porque esses tais querem essa verdade só para eles. Se a verdade, se a palavra de Deus o prejudica, ele não quer saber. Para ele não existe a verdade, cada um constrói a sua. Numa total alienação na busca por seu aperfeiçoamento. Um total desinteresse pelas coisas como elas são em si. Num descaso pelo verdadeiro sentido de estarmos aqui nessa terra. As pessoas não querem saber nem por que existem. Uma total apatia em relação às perguntas mais fundamentais, mais básicas da vida humana. Se a verdade me prejudica, eu não quero saber. Eu prefiro ficar na minha verdade. Por isso que eu encerro, irmãos, essa ministração de hoje pesada, mas uma ministração necessária para que você vire a tua ficha e passe essa etapa de vida que você vem arrastando durante esses 11 meses do ano de 2023 e não sai do lugar. Você cantou feliz ano novo, adeus ano velho, e a coisa não muda, porque você ainda não conseguiu entender que só o homem espiritual pode realmente reconhecer essas verdades espirituais das quais foram faladas aqui hoje. O homem natural, ele pode querer a verdade dele, aquilo que ele crê, segundo as suas convicções, mas o homem espiritual sabe que com a igreja do Senhor não deve ser assim. Porque só a verdade de Deus, só a palavra de Deus pode libertar o ser humano da soberba. Por isso que João no capítulo 8, verso 32, ele nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da soberba, de toda a arrogância, de toda a prisão que o diabo tem te colocado para fazer você pensar que você não é nada. Se você fraquejar, se você se humilhar, se você mostrar um coração íntegro e sincero na presença de Deus. Portanto, nós desmascaramos Satanás aqui essa noite, dizendo que essa verdade de Deus liberta, transforma e faz com que você abra a mão de qualquer síndrome luciferiana que porventura ainda te prenda na terra. Esta é a palavra duríssima, mas extremamente edificante que Deus colocou no meu coração para esse dia 22 de novembro do ano de 2023 e para toda a vida, na reunião do Cordão.